Hoje vou contar a história sobre uma criança que teve uma infância paranormal, onde ela teve experiências assustadoras e inexplicáveis, não apenas vendo fantasmas ou ouvindo vozes, mas até tocando eles. Olá a todos, bem-vindos ao Café Sombrio. E se você não quiser que algo assim aconteça com você, se inscreva agora mesmo aqui no canal e vamos para a história de terror. Quando eu era criança, você poderia dizer que eu era especial ou algo assim. Tive uma infância onde tive que viver a experiência de ver fantasmas, ouvi-los. Às vezes até sentia que eles estavam me tocando. Lembro-me da primeira experiência que tive, e foi onde tudo começou. Já era tarde da noite, e àquela hora eu estava dormindo, e acabei sonhando que alguém queria entrar na minha casa, e depois no meu quarto, porque eu podia ouvi-los empurrando a porta, até que a porta se abriu. Naquele momento eu acordei porque senti como se estivessem puxando meu cabelo. Daquela noite em diante tudo começou. Eu lembro que eu tinha uns 7 ou 8 anos, e depois disso a maioria das vezes que eu tive paralisia do sono, sinto como se tivesse 2 tipos de paralisia do sono. Uma em que era um sonho, e eu não conseguia me mexer no sonho, e outro quando eu estava realmente acordado, vendo tudo acontecer e ouvindo, mas mesmo tentando falar minha voz não parecia sair, e mesmo me debatendo muito, meu corpo não saía de cima da cama. A coisa mais notável que tive que passar durante a paralisia foi que quase sempre senti alguém subindo no meu corpo e me contando coisas. O pior é que ele me contou coisas muito estúpidas. Não sei, um exemplo seria: comi meleca. Mas o mais assustador de tudo foi quando senti uma criança de uns 2 anos rastejando nas minhas pernas. Daquela vez eu dormi na cama da minha avó, até ouvi ela roncar. Falei com ela, mas obviamente minha voz não saiu. Como você sabe que não se pode falar nem se mover nessa situação, eu não conseguia nem ver a criança, porque desde que comecei a ter essas experiências, ela sempre me cobriu completamente, dos meus pés até minha cabeça. Bom, depois da paralisia do sono aconteceram mais coisas comigo. Uma das que não saem da minha memória foi quando em uma noite eu estava no meu quarto, e de repente tive vontade de ir ao banheiro, e digamos que meu quarto é anexo a tudo, sala e quarto dos meus pais. Para ir ao banheiro, eu tive que passar pelo quarto dos meus pais. Mas quando você vai lá, você vê também a sala. Meus pais estavam olhando, então eu não tive medo nem nada. Quando fui lá, olhei ao redor da sala e vi uma menina de cabelo preto. E ela tinha tipo um cobertor branco. Parecia que ela estava chorando porque eu não conseguia ver o rosto dela. E ela estava com as mãos no rosto. Fiquei olhando para ele por uns 10 segundos porque não acreditei no que vi. Pensei em contar para meus pais, mas eles nunca acreditaram em nada. Meu pai é muito machista, então era mais complicado. Às vezes, ele até me obrigava a ir sozinha para o escuro e outras coisas assim. Em muitas noites eu ouvia pessoas me chamando pelo nome ou ouvia alguém respirando perto de mim. Então, ainda por cima, fora dormindo coberta, também tive que colocar uma almofada no ouvido para diminuir o barulho. Outra coisa que aconteceu comigo foi quando minha mãe nos levou à noite para a casa de uma tia e disse que se deveríamos escolher entre ir para casa dormir ou passar a noite no carro. Meus irmãos disseram que iriam para casa, e eu não sei por que eu disse diabos disse que ficaria. Poderia ter ido dormir no meu quarto. Fui muito burra. Mas tudo bem. Algum tempo depois, eu adormeci muito confortavelmente no carro, até que fui acordada por vozes de uma senhora. Eu não entendi o que ouvi. Parecia que elas estavam falando comigo em outro idioma. O idioma parecia com línguas indígenas. Me virei olhando pelas janelas do carro e não aparecia ninguém até que peguei a onda e corri para casa até deixei a porta do carro aberta. Estranhamente eu vi fantasmas em outras ocasiões, até a mesma garota. Acho que outras 2 vezes. Uma vez eu a vi em uma casa diferente, da minha avó, durante o dia, e ela estava voando em um quarto. A única coisa boa que aconteceu comigo foi uma vez que a minha orelha doeu muito, então minha mãe resolveu me levar ao médico. Quando chegamos, o médico já estava no meio de uma consulta, então tive que esperar. Tinha uma senhora sentada do meu lado, eu estava reclamando muito da minha orelha, até que a senhora do meu lado perguntou para minha mãe se ela poderia ver. Ela disse que sim. Aí ela tocou meu ouvido e comecei a fazer uma oração. Momentos depois não sinto mais dor. Ela disse que foi graças a Deus. Minha mãe até chorou. Ela pensou que era Deus. Mas eu não vejo dessa forma. Poderia ser uma possibilidade. Talvez eu seja apenas um humano normal, abençoada por Deus. Outra coisa que aconteceu comigo e que esqueci de mencionar é que uma noite ouvi passos no meu quarto
até que senti como se estivesse indo para a cama. Naquele momento, senti um dedo tocando minha testa. Não era paralisia do sono, nem nada, já que antes disso eu conseguia me mexer. Agi como quem estava dormindo. Não me mexi por um segundo. Fiquei paralisada de medo. O dedo na minha testa pareceu durar uns minutos. Depois disso, ele apenas tirou o dedo e sumiu. Nunca entendi o porquê disso. Teve uma época que eu já era adolescente e era muito raro acontecerem coisas comigo. Até que, recentemente, comecei a ter sonhos estranhos, pesadelos. E não achei que fosse acontecer alguma coisa comigo de novo. Daquela vez tive um pesadelo. Não me lembro o que foi. Eu apenas lembro que quando acordei, eu vi um fantasma. Ele era de uma senhora. Mas dessa vez foi diferente. Era transparente. Apenas os traços de aparência física eram perceptíveis, mas de cor branca. Quando vi a senhora, gritei e simplesmente me cobri toda de novo. No dia seguinte, meu irmão me disse que estava dando um lance e que do nada eu gritei. Então não foi sonho nem nada, mas ele diz que não viu nada. Essas foram algumas das minhas experiências, pelo menos até agora, e ainda tenho traumas. Tanto que, à noite, eu ainda durmo coberta dos pés à cabeça. Pode parecer bobagem para muitos, mas só quem já passou e passa por isso sabe o terror, o medo, o pesadelo e como é assustador quando essas coisas sobrenaturais acontecem. Então conta aqui nos comentários o que você achou dessa história. Se conhece alguém que já passou por algo parecido ou se já aconteceu com você. Lembre-se de compartilhar e curtir o vídeo. Caso contrário, algo vai puxar o seu pé daqui a pouco. Até o próximo vídeo.